Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu estou aqui mais um dia para partilhar com você uma palavra tremenda, abençoada da parte do Senhor. Abençoa a minha vida e eu sei que vai abençoar você também, né? Eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para você que faz todo sentido. Você conhece a sua sede? Você sabe de fato do que é que você tem sentido falta, da sua necessidade, né? Hoje, queridos, eu quero partilhar com vocês uma passagem que está lá no livro, no Evangelho de João. É o maior discurso de Jesus, o discurso não, o diálogo de Jesus com alguém. E esse diálogo foi com uma mulher, e com a mulher samaritana na beira de um poço. E isso traz muitas lições para nós, nos ensina muito e nos ensina a olharmos para a nossa vida também. E eu não vou conseguir ler todo o capítulo aqui hoje para você, João capítulo 4, mas eu peço para que você leia esse livro, esse capítulo de João, todo o capítulo 4, porque é muito interessante. Eu vou citar alguns versículos aqui, porque o nosso tempo é curto, e esses versículos eles vão basear aquilo que eu quero trazer para você hoje, né? Então a pergunta é: você conhece a sua sede? Você sabe de fato do que é que você tem sede, né? Para essa resposta vir para mim e para você, é interessante que você entenda a história da mulher samaritana. Eu vou fazer uma introdução antes da gente ler os versículos que eu quero ler aqui com você. Mas Jesus ele estava indo com os discípulos dele para Galiléia. E então ele para e ele corta o caminho e entra em Samaria. Lembrando que não era o caminho usual, mas Jesus tinha algo para fazer em Samaria, que era se encontrar com essa mulher, né? E quando ele chega em Samaria, ele para na beira do poço. A Bíblia diz que era por volta da hora sexta, por volta do meio-dia, do sol mais alto, a hora que normalmente as mulheres não iam tirar água nessa hora, mas aquela mulher estava lá, né? Porque ela não era uma mulher bem vista pela sociedade. Ela era uma mulher divorciada, já casada 6 vezes, né? E então ela ia naquela hora tirar água do poço para evitar o confronto, evitar, né, a falatória, e porque realmente ela não era bem vista. E o interessante é que ela não se casou 6 vezes porque ela era uma prostituta ou porque ela era sem vergonha, ela era largada, né? Existia uma carência muito grande dentro daquela mulher que fazia com que ela buscasse nos homens algo que só Jesus podia satisfazer. Esse é o ponto que eu quero partilhar com vocês, né? E então Jesus, ele diz assim, no capítulo 4, verso 10, então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria a ele a água e ele lhe daria a água da vida. Né? E aí ele fala assim no versículo 13: então Jesus disse: quem beber desta água do poço voltará a ter sede, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte que jorrará água para a vida eterna. Olha só que interessante isso, né? Ele chega naquela mulher e ele pede água para aquela mulher. E aquela mulher então começa um discurso com ele, e ele então começa a revelar a vida para aquela mulher, a vida dela, e ela então descobre que ele é o Messias e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Para a carência daquela mulher e para a necessidade. Muito provavelmente o que acometia a carência daquela mulher se dava por um relacionamento mal resolvido com o seu pai, com a figura paterna, né? Hoje ainda nos nossos dias nós vemos muito isso. Relacionamentos mal resolvidos com o pai geram samaritanas, mulheres samaritanas que vão procurar um pai em todo homem que entra na vida delas. Elas não vão encontrar um pai nesses homens, mas elas vão buscar por conta da dor, da ferida que ficou lá dentro, né? Hoje, na nossa sociedade, nós vemos pais ausentes por vários motivos. Um pai pode ser ausente porque quando a mãe engravidou, ele sumiu,
Um pai pode ser ausente porque está trabalhando muito e acha que porque põe comida e dá estudo e dá vestes já é o suficiente. Então o diálogo é muito pouco. Esse pai não abraça a filha, esse pai não se relaciona com a filha, esse pai não diz quanto essa filha é amada, o quanto ela é preciosa, o quanto ela é valiosa. Existem ainda aqueles pais que são ausentes porque são um zero à esquerda, estão nos lares, mas não são respeitados e não fazem questão nenhuma porque já entraram na zona de conforto. Enfim, talvez você que está aí me ouvindo seja alguma dessas mulheres, ou quem sabe não necessariamente uma mulher, mas alguém que tem um sério problema, um relacionamento deformado com seu pai, né? com a figura paterna, e isso gera algumas deformações em nós e algumas necessidades, angústia, ansiedade, necessidade de aprovação. Aquela mulher passou por 6 casamentos simplesmente porque ela era largada, ela era deixada, porque ela entrava com uma expectativa, ela buscava naqueles homens um pai. Ela procurava, ela tentava saciar aquela falta que ela tinha lá do passado, do problema de relacionamento lá da infância. Ela tentava saciar ali e aquilo então caminhava para a ruína. E eu tô aqui para dizer para você hoje, estas situações, elas precisam ser trazidas para Jesus. Porque só Jesus pode saciar a nossa sede. Só Jesus pode nos preencher de tal forma que a nossa sede seja de verdade saciada, né? Só Jesus tem o remédio, só Ele pode preencher o vazio, né? Ele mesmo disse, só eu tenho a água que sacia a tua sede. Eu tô aqui para dizer para você que a história dessa mulher vem nos mostrar que muitas vezes a nossa sede, ela não é aquela que nós achamos ser. O que nós estamos sentindo falta não é de uma aparência melhor, o que nós estamos sentindo falta não é de um carro novo, o que nós estamos sentindo falta não é de um marido, o que nós estamos sentindo falta é muito mais profundo. E quando Jesus ele fala para aquela mulher, só eu tenho, ela tinha uma vida sofrida, sim. A mulher samaritana tinha uma vida muito sofrida, mas não porque ela buscasse sofrimento, mas porque ela tinha uma dor, existia dentro dela uma necessidade de ser amada tão grande. E isso trazia muito sofrimento para ela. Ela carregava uma necessidade de ser amada, de ser aceita. Ela carregava uma necessidade de se sentir importante tão grande que isso trazia sofrimento para ela. Você está me entendendo? Então, queridos, eu vou dizer algo para você hoje. Se nós não aceitarmos a água que Jesus nos dá e que nos sacia, ninguém mais vai poder nos satisfazer. Se você não tomar da água que Jesus te dá, da água que Ele está te propondo, Ele fala, ei, se você pedir, eu vou te dar a água que mata a sua sede, a água que faz você ser livre dessa angústia, desse vazio, dessa dor, dessa depressão, dessa falta de amor próprio, né? Se nós não aceitamos a água que Jesus nos dá, queridos, não encontraremos em ninguém mais satisfação. Amém? Então, para nós encerrarmos, eu quero relembrar que Jesus ele fala para mim e para você, eu é que tenho o remédio. O grande problema é que muitas vezes nós não temos tempo para ele, né? Você lembra de uma outra fala de Jesus quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e me busca. Quando você buscar ao Senhor, quando você encontrar na sua vida um tempo de qualidade com Ele, o diálogo da mulher samaritana com Jesus terminou quando os discípulos chegaram, né? E então ela saiu e foi contar para a cidade que ela havia encontrado o Messias, que havia curado, que havia restaurado. Então, queridos, isso mostra que Jesus ele quer um tempo a sós com você, um tempo de qualidade. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala, Senhor, Tu conheces as minhas angústias, as minhas dores, a minha ansiedade e eu preciso ser saciada em Ti. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Que Deus te abençoe, que o seu final de semana seja abençoado, totalmente preenchido pelo amor e pela satisfação que só a presença de Jesus traz para as nossas vidas. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.